a mulher tem um papel fundamental na nossa sociedade, né? Você veja. E a prevenção é tudo. E a mulher, ela está sempre envolvida com os filhos, envolvida com o trabalho, envolvida com a casa. Então a mulher, ela desempenha muitos papéis durante a vida, né? E muitas vezes ela acaba se esquecendo de fazer a prevenção e do seu autocuidado mesmo. Então eu acho que nós mulheres devemos sempre focar em tudo e mais também não esquecer da gente, não esquecer de fazer a prevenção, porque a gente vê quantas vovós no consultório, quantas mulheres na terceira idade no consultório. Verdade. Nós agora se preocupando com essa qualidade de vida. Exatamente. Nós agora estendemos a nossa vida. Nós temos um período maior em que nós somos avós, bisavós, né? E a gente tem que se preparar para ficar bem nessa fase da nossa vida. Gente, é muito importante o que ela está falando, gente, porque a gente lá atrás, idoso, passou dos 60, eu lembro, meu avô com 60 era velho, e era considerado assim como se fosse, não vou dizer inútil, sabe? Uma pessoa que não produz mais. Então, hoje é muito importante esse alerta da doutora, para você, amiga de casa, que está chegando nos 60. Hoje a vida começa aos 60. Eu sei disso muito bem, eu estou muito animada. Gente, então eu acho assim que a gente tem que se cuidar, a gente tem que procurar. Hoje evoluiu muito em termos de medicamento, suplemento. Então tem que procurar ajuda para você chegar. Você pode chegar aos 90 anos bem da memória, bem de saúde, andando, caminhando, participando de grupos, né? Porque eu acho assim, doutora, que hoje a pessoa passou de uma idade, ela tem que fazer esses grupinhos para jogar um baralhinho, para distrair, para conversar, sair e se encontrar com pessoas, não é isso? Então, com certeza. O papel da mulher sempre é muito protetor da família. Ela vai acompanhar o filho na época que ele é criança, na época que é adolescente, na época adulto. Ela está sempre acompanhando, né? E eu vejo que é muito importante a gente se cuidar também, porque quando você é avó, quando você está na terceira idade, você continua querendo cuidar. E muitas vezes eu vejo, tem muito medo de ser cuidada. Então as pessoas, as mulheres, elas a vida inteira elas estão cuidando, né? E de repente elas têm muito medo de precisar serem cuidadas futuramente. É o maior medo, todo mundo fala isso. Então por isso que é importante a gente pensar na prevenção. Eu vejo que um problema muito comum no consultório são os problemas psiquiátricos, os quadros de ansiedade, depressão, que vão acontecendo ao longo da vida. Muitas pessoas. E acho que a mulher tem que também entender que ela precisa desse cuidado, precisa tratar se tem um transtorno de ansiedade, se começa com sintomas depressivos. A mulher também tem o papel de cuidar do relacionamento, cuidar dos filhos. Então, o papel da mulher é fundamental para... Abrange tudo, é muito abrangente, né? Então, ela tem que se cuidar em primeiro lugar para ela poder cuidar de todo mundo. E para a doutora Selma cuidar da gente, a gente não precisa mais ter medo de tomar remédios para ansiedade, porque eu queria que você falasse isso, porque eu estava ouvindo uma entrevista essa semana e falava assim da evolução nas fórmulas dos medicamentos. Então, hoje, eles têm o cuidado para você tomar um remédio para ansiedade. Antigamente você tomava remédio para ansiedade, você ficava assim meio down, meio assim. Hoje não, diz que ele vai direto no ponto lá da ansiedade, né? Então, me fale um pouco dessa evolução, realmente evoluiu? Evoluiu muito. Então, assim, o cérebro, ele é extremamente complexo, né? Então, as doenças do cérebro, elas afetam muita coisa. Então, por exemplo, função do cérebro, prestar atenção, capacidade de linguagem, de se comunicar, capacidade de resolver os problemas, são as funções executivas, capacidade de a cognição social, de entender o que está acontecendo no meio, capacidade de se movimentar, né? Então, o cérebro, ele faz muita coisa e nós precisamos estar atentos a essas doenças do cérebro. E os medicamentos hoje são ótimos desde que você faça um acompanhamento. Tem que fazer acompanhamento e você faça o diagnóstico, né? E você vai usar aquele medicamento
para tratar aquele problema daquele paciente. E hoje em dia existem muitos medicamentos. Eu me lembro que eu já sou formada há muitos anos, que quando eu me formei, nossa, a parte de farmacologia era, entre aspas, fácil, porque existiam poucos medicamentos. Hoje existem muitas e muitas drogas que podem nos ajudar a viver melhor e a ficar muito bem, e mesmo em épocas mais avançadas da vida. A gente sabe que essas drogas estão fazendo bem, principalmente para um mal que você, né, que está em alta, que a pessoa tem que se cuidar, tem que procurar ajuda, tem que fazer exame precoce, gente, para não, né, o Alzheimer, né, que é consequência lá da idade. O Alzheimer vem, gente, ele vem feio. Então tem que cuidar, tem que se fazer a prevenção. Se tem que tomar uma vitamina, se tem que fazer exame do cérebro, como que está esse cérebro? Tem que fazer, porque tudo que é prevenido, você pode até ter, mas não vai ter aquela coisa que você vai ser totalmente dependente, né? Então, assim, ó, eu vejo assim uma maneira muito clara que a gente tem que se cuidar muito, principalmente depois dos 40, 45 anos, quando a gente entra na meia idade. 45, gente, não é depois de 60, não, tá? Então, a gente vê assim, ó, você tem aquele idoso robusto que faz tudo, e você vai entrando numa fase onde as coisas são um pouco mais nebulosas. E no final você pode se tornar frágil, né? Que é aquele idoso frágil. Então, esse caminho entre você estar totalmente bem e onde você está mais dependente, com uma qualidade de vida pior, ele é um caminho que pode ser mais longo ou não, né? E isso é o que faz a geriatria. Esse caminho. Quais são os primeiros sinais, os pequenos sinais que você não está envelhecendo bem? Isso, e aí você vai, né? Exatamente. Por exemplo, uma deficiência de vitamina pode ser consequência da alimentação ou pode ser consequência de uma outra doença que você está desenvolvendo e que ainda não apareceu. Exames, né? E aí, por isso, você tem que fazer uma boa consulta, você tem que fazer os exames para você trabalhar dentro daquilo que está começando a aparecer, para você poder jogar essa fragilidade da idade lá para os 90, depois dos 90. 100 anos. Hoje, se você se cuidar, você pode chegar aos 100 anos, olha, apresentando um programa. Eu acho que são os pequenos sinais. Quando a gente fala em saúde, a gente tem que falar em saúde física e saúde mental. Então, essa parte psicológica, emocional das pessoas também é muito importante, porque isso são fatores de risco para as demências. Quando a gente pensa em Alzheimer é uma demência, uma doença degenerativa, e a gente tem que tratar os fatores de risco. E nessa longa jornada que nós temos da nossa vida, as doenças emocionais são fatores de risco para os quadros demenciais, o Alzheimer, por exemplo. Então, a gente tem que tentar identificar essas doenças ao longo da vida e tratar adequadamente com essas possibilidades de drogas e de psicoterapia que nós temos ao nosso alcance hoje, que a gente deve usar para realmente fazer a prevenção. Viu, gente? Vocês entenderam porque eu convidei a doutora Selma Fará, gente? A doutora Selma Fará, então, é um verdadeiro presente para você se cuidar, se tratar, para chegar bem, chegar até uns 90 anos com saúde, com qualidade de vida e viver aí com toda a sua família. Doutora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, né, para a gente uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, para que realmente elas busquem essa qualidade de vida na terceira idade. Então, eu acredito que a gente tem que entender que o nosso papel é fundamental para a nossa saúde, para a saúde da família. É muito importante que a gente se cuide bem, para a gente continuar desenvolvendo o nosso papel como vovó, como bisavó. Então, prevenção, autocuidado, isso vai fazer com que todo mundo fique bem.